Boa noite, todos e todas, queridos amigos do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos realizar o culto do dia 5 de setembro de 2024. É um dia muito promissor, o início do mês 9. E nós vamos fazer esse culto, começar a fazer, lendo uma página do livro Fonte Viva. E é a lição 24, pelas obras. E aí eu preciso dar luz. Da luz mesmo, física, para me ajudar a ler. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, a epístola é carta, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão efetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão somente pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outro, nós mesmos, nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco,
mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Graças a Deus. Pelas obras. O nome dessa lição. Importante, não é? Então, vamos fazer essa concentração pensando na equipe espiritual do Evangelho da Noite, e na nossa própria equipe espiritual. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange benfazeja. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias, protetores e anjos guardiões que tanto nos envolvem, nos protegem, nos auxiliam e nos conduzem nesse mundo de Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui aos teus pés mais uma vez, reunidos para realizar esse Evangelho da Noite. Que durante os próximos minutos possamos estar em contato com os níveis de vibração mais superiores, que possamos receber a visita desses espíritos mais bem posicionados, evoluídos, que possamos ter os nossos lares físicos e espirituais sanitizados, assim como os nossos templos, que são os nossos corpos, que possam ser reequilibrados e reenergizados. Que durante esses minutos consigamos sintonizar com os ensinamentos aqui proferidos, de forma que possamos depois, ao retornar ao nosso ciclo diário e contemporâneo, nosso dia a dia, que possamos levar essas vibrações a todos esses que dividem conosco a senda. Abençoa, Senhor, esses próximos minutos, e envolve e inspira-nos. Agora, hoje e sempre, graças a Deus, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos continuar a estudar o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que estamos estudando no momento. Quando acabar o de Lucas, vem o de João. Quando acabar o de João, vem o de Marcos. Quando acabar o de Mateus. Quando acabar o de Mateus, vem o de Marcos. E aí, quando acabar o de Marcos, vai voltar o de Lucas. Então, mas aí no de Lucas, estamos no capítulo 9, e hoje nós vamos apreciar os versículos de 18 a 21, que o pastorino colocou a confissão de Pedro, que é uma passagem interessante, que eu, por exemplo, não imaginaria que ele colocaria esse título. Porque, na verdade, ele estava falando de coisas assim genéricas e perguntando para todos. Mas é claro que o interlocutor, aquele que vai respondê-lo logo, é o Pedro.
E aí ficou sendo a confissão de Pedro, porque foi o único que se manifestou. E é uma passagem que é tratada pelos 3 sinóticos, sendo que o Marcos a descreveu em 3 versículos, o Lucas em 4 e o Mateus em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8. Mateus escreveu mais. E Lucas relata assim: e aconteceu, ao estar ele sozinho orando, vieram a ele os discípulos, e ele perguntou-lhes, dizendo: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: uns, João o Batista, outros, que um profeta dos antigos reencarnou. E vós? E disse-lhes: e vós, quem dizei que sou? Respondendo, pois, Pedro disse: o Cristo de Deus. Porém, advertindo-os energicamente, ordenou que a ninguém dissesse isso. Tá bom? Ou seja, ele veio lá da multiplicação dos pães, né? Se você for olhar o culto da semana passada, teve a primeira multiplicação dos pães, que todos os sinóticos relatam. Que a segunda multiplicação dos pães, só Mateus e Marcos que relatam. E estava final de dia, o dia já estava caindo, o pessoal estava lá orando assim, prestando atenção no que o Cristo dizia, que é uma verdadeira oração. Se realmente prestavam atenção, tomaram um verdadeiro passe, né? Que deram passividade àquelas energias do Cristo entrarem, né, nos seus corpos, nos seus níveis vibracionais, de forma a mudar esse diapasão, né, estavam dentro da psicosfera do Cristo, mas como o avatar e a entidade não avilta ninguém, então não adianta você estar do lado ou próximo do avatar ou do homem santo. No caso, à época, a humanidade recebia a visita do Cristo, mas o Cristo, a simples presença do Cristo, que não era nada simples, a presença do Cristo não ia tornar ninguém santo, não ia apagar o karma de ninguém, não ia encurtar o caminho, né, da sua rendição, né, da sua pagamento das suas dívidas, do seu karma. Vai auxiliar, como auxiliou, das pessoas estarem dentro dessa vibração de amor. Mas ainda assim, por exemplo, isso não adiantou nada para o povo da sinagoga. O Cristo está lá, o Cristo foi na sinagoga, o Cristo fez o estudo na sinagoga e eles continuaram odiando o Cristo, mostrando que não basta você ter proximidade com a entidade mais alta que seja, porque você não vai virar santo, né? O que acontece no caso da hemorroísa? A hemorroísa, ela teve uma intuição: se eu ao menos tocar a ponta do manto,
eu vou ficar curada da minha hemorragia. Só que aí ela vai lá e toca, e o Cristo sente a vibração saindo dele. É claro que ele sabia quem era a hemorroísa que ela tinha tocado. Pergunta quem foi, ela humildemente se apresenta e ele diz: a sua fé te salvou. Então ali no caso, repara, ela estava na proximidade dele, ela estava num ambiente iluminado, ela tocou a ponta do manto do Messias, né? Do ungido, do Senhor, do Filho de Deus, da segunda manifestação de Deus, né? Que é o Filho. Mas não foi isso que a curou. Como o próprio Cristo sublinha, sua fé lhe salvou. Quem a curou foi ela mesma. O Cristo deu a ela a remissão, né? Porque às vezes a gente está tão no meio do redemoinho que a gente não enxerga nem a porta de saída. Precisa vir o mestre e dar aquele sopro de mestre, né? Aqui no chakra frontal, ou dar um toque, uma peteleco, para dar uma rearrumada nas energias, né? É diferente da pessoa que não fez nada para resgate de nada, que fala: eu vou botar tudo na mão de Deus, aí bota tudo mesmo, fica sentada no sofá, aí realmente não vai rolar nada, porque a entidade, né, nenhuma pode fazer por você, no seu lugar. Ela pode criar um ambiente maravilhoso, ela pode ungir você e seus corpos para vibrarem de forma mais assertiva, encontrarem um caminho, né? Pode ter esse ambiente de vibrações colimadas e harmônicas, mas é você que, como já diria a frase dos mestres, né? Quando a câmara está fechada, cabe a nós levantarmos e abrirmos a janela, né? Você pode bater a porta do mestre. O mestre abre a porta, mas cabe a você transpô-la. E o que acontece aqui? Ele, já tendo um tempo com os apóstolos, ele vai e pergunta para os apóstolos. Ele está vindo lá da multidão, foram 5.000 pessoas que acabaram de ser alimentadas, tá? É o estudo passado, do culto passado. E esse povo está atrás dele. Não exatamente para ouvir a boa nova, porque a maioria não tinha nem noção da velha nova. Não tinha nem noção do Velho Testamento. Mas, alguns sim. Alguns são judeus que já estavam sensibilizados, que vêm lá do estudo do Velho Testamento, e alguns vêm de outras pessoas que tinham outras religiões e seguiam outros cultos, outras seitas, e que estão sendo sensibilizadas, e aqueles que nem tinham nada, não professavam nada, que também estão sendo sensibilizados. Mas a maioria vai ali atrás do Cristo para resolver problemas, né? Um mundo sem médico, sem INSS, sem aposentadoria, sem nenhum tipo de auxílio do Estado, entendeu? Eram cidadãos pelos cidadãos mesmo. Então, qualquer ajuda que aparecesse, juntava muita gente, né? Para se candidatar a receber, né?
E aqui ele fala, aí o Cristo, segundo Lucas, né, ele estava sozinho orando. Então aconteceu, ao estar ele sozinho orando, vieram a ele os discípulos, e aí ele aproveitou para perguntar: quem dizem as multidões que eu sou? Mas nos outros, era uma outra, descrevem um outro cenário. E partiu Jesus com seus discípulos para as aldeias da Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Então aqui ele estava em deslocamento para Cesareia de Filipe. E em Mateus diz: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Parecido, né? E responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. O Lucas já deu uma resumida, né? Uns, João o Batista, outros, que um profeta dos antigos reencarnou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que sou? Respondendo, pois, Pedro disse: o Cristo de Deus. Vamos ver aqui em Marcos. Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro, disse: tu és o Cristo. Em Marcos. Em Mateus, disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então há pequenas diferenças, né? Mas basicamente a mesma resposta. Quer dizer, a gente não sabe dos outros 11 apóstolos se eles tinham isso em mente tão claro, né? A gente ficou sem saber. Os outros que uns nem iam responder nada e outros até diriam outras coisas, né? Agora, de novo, a gente vê a concepção da época. Você vê que eles vêm lá de linhas mosaicas, né, e linhas dos hebreus, né, do judaísmo, que acreditavam na reencarnação, e outros cultos também. Só que eles vêm de uma tradição, e aí as outras tradições também falavam em ressurreição. Então, o que o Pastorino, por exemplo, chama atenção é que o Lucas, ele é ligado a grego, né? Ele é um helênico. E o Lucas, ele responde já mais assertivo, né? Ele bota a narração: os outros, um profeta dos antigos reencarnou, né? Já aqui, vamos ver em Marcos, outros Elias e outro um dos profetas. Fica subentendido que é a reencarnação dos profetas. E aqui em Mateus, respondeu: uns dizem João Batista, ou João o Batista, lá em outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Você vê que em Mateus e Marcos, né, ele não especifica, não fala reencarnação. Mas na época tinha também a
ressurreição, que é o que vai acontecer em mais de uma passagem lá do Evangelho. Então, assim, a ressurreição não poderia ser porque a crença que reencarnava é que, na verdade, se levantava, né? Reacordava. Essa ressurreição. Você despertaria de novo no mesmo corpo, né? Já a reencarnação, né? Um dos profetas dos antigos reencarnou, no caso de Lucas. Então, mas você vê que é uma concepção ainda imperfeita. Por quê? Porque uns diziam que era João o Batista. Só que o João o Batista, ele é o primo de Jesus. Ele é o filho da prima de Maria, Isabel. Não é primo de primeiro grau, porque Isabel já tinha mais de 60 anos quando teve o João Batista. E Maria tinha 13. Então, mas o que acontece? É um primo de Jesus, de terceiro grau, e ele nasceu 6 meses antes de Jesus. E quando ele morre, o Batista, né, que a Salomé perde a cabeça dele, Jesus era vivo, já estava grandão aí. Então não podia ser reencarnação, sendo que os dois eram contemporâneos. Então não poderia ser, mas o povo achava. Porque não tinha essa ideia de reencarnação elaborada, como eu já chamei a atenção. Quando fala reencarnação, não é um monolito. Há várias concepções de reencarnação, tá? Aí isso é uma outra estudo. Aí o que acontece? O Mateus, ele escreveu o evangelho dele para judeus, que o Marcos escreveu para sistematizar. O Mateus escreveu para judeus. Tanto é que ele põe muito aporte do Velho Testamento, dizendo, olha aqui como é que esse aí que está aí é o que foi prometido para vir, né, para a gente. E aí ele tem mais 3 versículos do que a narração dos outros. Por isso que os outros têm 4 e 3 versículos, Marcos e Lucas, e Mateus tem 8, que seria essa parte aqui. Respondendo, disse-lhe Jesus: feliz és tu, Simão Bar Jonas, porque carne e sangue não te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Porque o Pedro é que fala, tu és o Filho de Deus, né? Vós sois o Filho, né, tu és o Cristo, tu és o Cristo de Deus. E aí, em segundo Mateus, então ele fala, tu és feliz porque não foi alguém que te falou, não foi carne e sangue que te revelaram, fizeram essa revelação, mas meu Pai que está no céu, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construir-me-ei a eclésia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Então essa parte, né, respondendo, né, todos trazem para não dizer, porém advertindo-os energicamente ordenou que a ninguém dissessem isso, né? Isso que no caso do Lucas, que o Pedro respondeu, quem vós diz que sois? Aí ele fala, o Cristo de Deus.
E aí ele repreende, não é para dizer isso para ninguém. Porque as pessoas têm que chegar ao Cristo não porque alguém disse que ele é o Cristo, mas por si, por convicções próprias. Tem que chegar ao Cristo através da mudança de padrão vibratório, a metanoia, né? Que é aquele momento em que as vibrações se colimam e que nós temos a elevação espiritual de um nível espiritual e passamos a entender e a ver mais coisas que antes a gente não via, que antes, na realidade, a gente não entendia. É exatamente ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. A gente ouvia um monte, como o Cristo faz aí, falando em parábolas, ou mesmo diretamente aos apóstolos, falando coisas, dando lições, e eles ainda não entendem. Né? Porque eles ouvem as frases, mas eles não entendem o conteúdo, não atingem o significado místico. Eles não têm ainda essa possibilidade no ser deles. Assim como também vendo acontecer coisas, isso acontece muito conosco até hoje, né? A pessoa, o sujeito está lá na vida, a espiritualidade está mostrando para ele que aquele não é o caminho e ele está lá, seguindo em frente, botando o trabalho na esquina para fazer, mudar né? Trago a pessoa amada em 3 dias, né? Mas pensa bem, gente, se a pessoa não está querendo ficar com você, para que você vai recorrer a trago a pessoa amada em 3 dias? Você vai trazer um abacaxi. Porque você já sabe que a pessoa não te quer. O que você vai fazer com uma pessoa que não te quer? Isso é só um exemplo, tá? É aquilo que você... eu quero tanto passar naquele concurso, né? Mas assim, faz tudo que tem que fazer, estuda, faz todos os procedimentos, chega lá no dia na hora, com a caneta preta, pelo menos uma meia hora antes, senta, se acalma, faz tudo para passar. Mas se você não passar, se recolhe e pensa, por que será que não passei? Né? A porta se fechou aqui na minha frente, mas de repente tem uma se abrindo ali atrás. Se reúne com a sua espiritualidade, com seus guias e protetores, e vamos achar qual é esse caminho a seguir, que eu não estou vendo. Não é ficar maldizendo a espiritualidade, profanando as entidades e dizendo coisas horríveis e se insurgindo contra Deus. Não é essa a atitude, entendeu? Estou falando para você. Eu posso fazer isso? Claro que pode. Livre-arbítrio. Você pode fazer isso. Não deve, mas pode. Vai incumpridar o caminho. Se você fizer a elevação, né, a união com os níveis mais altos da vibração e pedir para que te mostrem o caminho, né, te mostrem o que você está fazendo de errado, qual é o caminho a seguir, vai encurtar muito. E aí pode ser até que você, nesse momento, adquira esses olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso que o Cristo assevera que então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Que ele está falando isso aí. Mas se vocês olharem capítulo 4 de João, o encontro do Cristo com a samaritana vai, pois é, eu ouvi dizer que está vindo o Filho de Deus. Eu vi que já foi enviado,
que está chegando, e aí ele fala para a samaritana: eu sou esse Messias. Vai lá ver. Por quê? Porque ela já sabia, ela já estava no caminho, na senda. Tá? Ela que já estava pronta. Ele só dá a confirmação, mas ela leva todo um diálogo iniciático com ele, que parece não fazer muito sentido, porque ela pergunta uma coisa, ele responde outra, parece uma coisa de maluco, mas na verdade é um diálogo iniciático, e ela mostra ao Cristo que ela sabe, que ela está suspeitando que ele é o enviado. E aí ele faz a confirmação para ela. Inclusive, ela nem pergunta diretamente. Ela vai num crescente. Eu ouvi falar. Aí depois ela já começa a tratar ele de mestre. E aí ele fala. Então é o caso aqui, entendeu? Ou a multidão pensa uma coisa e ele queria saber o que os apóstolos estavam pensando, se já tinham chegado lá, né? Nesse nível, né? Agora nós vamos passar ao nosso passe fluídico terápico, quando então nos colocamos de forma relaxada a mente, corpo e a mente, e vamos permitir que a espiritualidade, pode ser a falange de Francisco de Assis, do santo de sua preferência ou seus guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono e sua falange maravilhosa, nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade
do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e os nossos espíritos protetores que nos envolvem, nos guiam, os espíritos aconselhadores. Senhor, ao final de mais esse culto, só nos resta agradecer a semana inteira que tivemos desde o último culto, agradecer todo o envolvimento, todo o amparo e toda a condução, o aporte de energias altíssimas que tanto nos propulsionam e nos auxiliam na escolha certa, do caminho certo, da palavra certa, da atitude certa. Que nós possamos, Senhor, ter recebido essa equipe do Evangelho da Noite em nosso lar e que eles possam ter sanitizado os nossos lares físicos e espirituais, assim como os nossos templos, que são os nossos diversos corpos, que eles possam ter reenergizado e reharmonizado esses corpos e esses nossos lares. Que todos aqueles que estão no raio de ação desse culto possam ter sido beneficiados de acordo com as suas necessidades e seus merecimentos. E que nós, Senhor, possamos ainda endereçar para o mundo uma vibração, um quanto de luz, para dar nossa contribuição para a Gaia, o planeta Terra, né? Em momentos tão revoltosos. Assim também, Senhor, para essa humanidade encarnada e desencarnada, que receba as nossas vibrações, assim como também, Senhor, todos esses líderes materiais que estão aí à frente de etnias, de pessoas e cujas decisões influenciam muitos milhões de pessoas. Ainda, Senhor, também todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados. Proteção e uma boa inspiração, que eles sejam protegidos e bem conduzidos. Que nós possamos agora fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas. Graças a Deus, estamos então encerrando o nosso culto e pedimos essa permissão de encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, dá-nos uma boa semana.